Bom dia a todos, meu nome é Maurício do canal Curiosidade Bíblica e hoje eu quero falar sobre o diabo. Será que o diabo ele existiu? Ele existe ou foi uma invenção meramente histórica? O seu aparecimento está ligado no Antigo Testamento ou no período intertestamentário? Não seria o diabo uma influência pagã? Sim ou não? Gostaria que vocês me respondessem acerca do aspecto. Interessante se a gente verificar, por exemplo, no Antigo Testamento, né, Deus ele é criador tanto do bem quanto do mal. No livro de Isaías, capítulo 45, versículos 6 e 7, né, Deus fala assim para Israel, né? Eu sou o criador do bem e do mal, eu faço a paz e crio as trevas. O interessante nesse versículo, né, que o livro do Deutero Isaías, que Israel ele estava debaixo do domínio persa, né? Então o povo de Israel ele passou por 3 domínios, né? Seria o do domínio babilônico, o segundo do persa e o terceiro do romano. Mas nessa época, né, Ciro tinha libertado Israel. Interessante que quando, né, no livro de Isaías, né, fala que Deus é o portador da luz e das trevas. Ele estava dando um certo aviso para o povo. Mas o porquê desse aviso? Né? Que Deus falar que ele é o bem, que ele é o mal na visão do autor. É para mostrar a soberania de Deus, porque Deus ele tanto faz a paz quanto o mal. A palavra mal é Ra no rete, né? E o Aleph, mal, significa algo relativo a catástrofe, né? A epidemias, a doenças, né? A maremotos, a todas as espécies de mal, né? Mas, por exemplo, Deus no Antigo Testamento ele está acima desse conceito de bem e de mal. Então Deus ele faz a paz e ele mesmo promove a guerra. Então, de acordo com a visão do profeta, ele estabelece esse tipo de visão. Por quê? Porque Israel estava agora debaixo do jugo do povo persa. E o povo persa que criou o protótipo do diabo como conhecemos hoje. Por exemplo, se verificarmos na mitologia persa, havia 2 tipos de divindades, Ahura Mazda e Angra Mainyu. Ahura Mazda ele é o deus do bem e o Angra Mainyu é o deus do mal. Então, Ahura Mazda ele é um deus personificado eticamente. Então, tudo de bom que acontece é vinculado a Ahura Mazda. E tudo que acontece de mal é atribuído ao seu irmão gêmeo, Angra Mainyu. Interessante, na mitologia zoroástrica vemos do Zend-Avesta, né, que Urvan, o deus do tempo, ele estava meditando e ele estava meditando coisas boas. Interessante que ele estava meditando, pensando, veio um pensamento bom na sua mente, aí através da emanação desse pensamento criou a Ahura Mazda. Depois de um tempo, ele meditando, ele sentiu uma espécie de dúvida da bondade. Então, a partir dessa dúvida, nasceu a outra divindade, Angra Mainyu, que seria o irmão gêmeo e adversário, né, de Ahura Mazda. Aí verificamos, por exemplo, que cada deus tem uma característica correspondente, do qual que os judeus no período intertestamentário vão atribuir a Hashem. Então, Hashem ele tem o quê? Ele tem uma característica inteiramente boa. E o mal, se os judeus não acreditam no mal personificado, eles colocaram o nome do mal como Shedim,
os Shedins seriam espíritos inferiores que estariam em comando de Deus. Dentro dessa intrincação, né, vamos dizer assim, dentro desse conceito, acontece o seguinte: então, tudo que o ser humano ele faz de bom é atribuído, na visão persa, na mitologia persa, é atribuído a Ahura Mazda. Então, tudo que ele faz, né, de mal é atribuído a Angra Mainyu. Então, os judeus nesse período, o que eles começam a elaborar? Visto que Deus sempre estabeleceu a Torá, né? Eles nunca conseguiram obedecer às leis da Torá e da mitzvot. Eles incorporaram uma crença que eles não conseguiam fazer o que? Incorporar a lei de Deus, por causa que havia uma força que os impediam de cumprir a lei. É por isso que no Antigo Testamento havia várias exortações dos profetas, né, para que o povo não seguisse aos outros deuses e seguisse somente a Hashem. Então os judeus incorporaram que eles não conseguiam, né, no período intertestamentário, não seguir a ordem de Deus porque havia uma força que os impedia. Então aí começou a ser estabelecido os Shedins, né, e os espíritos inferiores. Então Deus já deixa de ser absoluto em relação ao bem e o mal, né? Deus não está mais acima do bem e o mal. Então há uma reconfiguração teológica. E nessa reconfiguração teológica, o ser humano ele não consegue obedecer a Deus por causa de dois aspectos que está inserido na teologia zoroástrica, né? Ou o livre-arbítrio, né? Ou uma força que o impele de cumprir essa lei. Por que referente ao livre-arbítrio? Porque nos Zendia Avesta, né, e nos Gatas está escrito o seguinte, né? Se você, por exemplo, está entre a Ahura Mazda de Arimã e você não consegue estabelecer a lei, seguir a lei de Ahura Mazda, ao mesmo tempo que você escolhe o mal te escolhe. Ao mesmo tempo que você escolhe o bem, e você escolhe. Então, tudo parte de uma fonte de princípio. Então, toda a escolha que você faz, a escolha faz você. É uma espécie de simbiose entre você e a sua escolha. Então, cada caminho que você vai fazer, seja de bem ou de mal, ou então você vai fazer o quê? Ou chegar a Deus, a Ahura Mazda, ou afastar, ou chegar a Angra Mainyu e afasta. Então, muitas vezes isso se assemelha também à teoria até mesmo do neoplatonismo, em que Deus, por exemplo, né, ele tem diversas emanações, né, e que a última emanação de Deus seria o homem. Isso verificamos, por exemplo, na filosofia gnóstica. Mas aí você pode me dizer, mas onde é que o diabo se encaixa nesse termo, né? O diabo ele vai sendo incorporado pela literatura do livro de Enoque, né? No livro de Enoque e no livro de Quarto Esdras, dois livros apócrifos, do qual que verificamos, a partir da influência persa, surge um ser chamado Belial. A palavra Belial, né, ele vai constituir em dois sentidos. O primeiro sentido seria referente a algo que seria sem valor nenhum, né? Algo que não merecia respeito, filhos de Belial. Então, filhos de Belial é uma pessoa que, por exemplo, não agrega nenhum valor a você. E a outra relação que os filhos de Belial seriam os filhos do próprio mal, verificando, por exemplo, pela filosofia, pela influência, né, do zoroastrismo. Por quê? Assim como a Ahura Mazda tem os seus filhos, né, são os espíritos, Ameshas são espíritos santos, o Angra Mainyu também tem os seus filhos. Então, a partir daí, a teologia enoquiana começa a ser elaborada e o diabo aparece, por exemplo, como um protótipo mesmo de Belial. O interessante, se verificarmos a origem da palavra diabo, ela não é de origem nem zoroastriana, tá? E nem da persa. Ela é de origem grega. Porque a palavra, por exemplo, diabo, ele é o contrário de simbólico. A palavra diabo vem do grego diabólicos.
ou seja, aquilo que é jogado, aquilo que é separado, aquilo que não tem sentido nenhum. Olha que interessante. Se assemelha até um pouco mesmo, né, com a palavra Belial. E ao contrário, vem a palavra simbólico. Então, o simbólico é o contrário ao diabólico. O simbólico é tudo, né, aquilo que tem sentido. Porque olha que interessante que se verificarmos a palavra simbólico, ela vem do grego simbalos. Símbolo. É, por exemplo, nos povos antigos, né, fazendo até essa comparação, quando as pessoas iam viajar, eles pegavam um tablete e quebravam o tablete. E não se sabe, por exemplo, quando essas pessoas voltariam a se encontrar, porque essas pessoas no Antigo Testamento, né, nos povos do Oriente, faziam certos acordos, né? E umas pessoas iam se encontrando com as outras, né, no corrente da viagem, e iam pegando, colando um tablete no outro. Aí você pode falar, nossa, estranho, duas pessoas estranhas, ou a pessoa não viu, uma outra pode ir 30 anos se encontrarem. Sim, porque a cultura deles é muito diferente do Ocidente. Então, quando essas pessoas encontravam-se, pegavam os dois tablets e se encaixavam. Então, quando se encaixavam, tinha sentido. Então, a palavra simbólico é aquele que tem sentido. E diabólico é aquele que não tem sentido. Interessante verificarmos, por exemplo, a origem da palavra diálogo. Diálogo significa o quê? Através do logos, através da palavra. Né? Você vê que diálogo é aquilo que está entre eu e você, correto? Olha que interessante, está eu e você. Então, tanto a palavra símbolo, mas o que está entre eu e você, o diabólico separa. E o simbólico une. E a palavra Satanás? A palavra Satanás, no Antigo Testamento, não tem o conceito de uma personificação, mas sim de uma função. Porque a palavra Satanás, se verificarmos, por exemplo, no picto hebraico, está certo que essa palavra não está de acordo com o contexto, mas ela vem de Shin, Te, Nun. Então, o acróstico Shin significa destruição, o Tet, né, que é o T, significa cobra, e o Nun significa o quê? Vida. Então, falando de uma maneira muito mais literal, é aquele que destrói a vida. Por que destrói? Porque ele significa aquele que destrói a vida, por causa de que o seguinte, a palavra Satanás significa adversário, é aquilo que impede de você realizar o seu propósito. Se alguém atrapalha o seu propósito, está atrapalhando o seu propósito de vida, ou o seu propósito de chegar a um determinado lugar. Você, por exemplo, está andando e há uma chuva e destrói tudo, você não chega ao lugar. Então, a palavra, a chuva, ela se torna Satanás, porque ela está impedindo você de chegar ao seu lugar. Assim como um acidente que acontece na rua, ou uma pessoa que você está passeando, ou você vai na casa de um parente seu, você encontra uma pessoa e não vai. Então essa pessoa, ela atribui uma característica satânica, mas não no conceito que identificamos hoje. Hoje em dia a palavra Satã está muito vinculada ao mal, mas a palavra Satã, ela não está. Por exemplo, no próprio Antigo Testamento, Deus, ele é vinculado a Satã. Verificamos no capítulo 45, versículos 6 e 7. Eu sou Deus, formo a luz e crio as trevas, faço bem e cria o mal. Interessante que se verificarmos, por exemplo, no livro de Crônicas, né? Foi o próprio Deus que citou o quê? A Saul a fazer a numeração do povo. Então, Deus agiu como Satã, mas não no conceito como se conhece hoje, porque naquele tempo a palavra tinha uma conotação totalmente diferente. Eu estou elaborando, né, essas aulas, né, e a partir das próximas aulas também eu quero descrever para vocês, né, como nasceu o conceito do mal, né, a partir do período intertestamentário e como ele influenciou o cristianismo e o judaísmo também no período do pós-exílio. Se vocês estiverem gostando, né, das aulas que eu estou passando, por gentileza, dê um cliquinho, dê um like e anuncie o canal. E tenha um ótimo domingo.